Olá, povo de Deus, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, 9 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é Gálatas 3, 7, 14 e Lucas 11, 15 e 26. É claro que no nosso pouco espaço de nossas reflexões diárias não é possível desenvolver um tratado sobre a justificação pela fé. É um tema que aparece de maneira clássica em Romanos 1, 17, mas que hoje é retomado por Paulo de forma veemente para orientar os Gálatas que estavam querendo colocar a lei sobre a fé. Paulo faz na carta aos Gálatas uma verdadeira pedagogia do que é viver na e da fé. Para ele, viver da fé é compreender a presença da ação do Espírito em nós, é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio, isto é, como um criado particular. E viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. No trecho de hoje, Paulo relê a promessa de Deus feita a Abraão, que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as contas de areia na praia. São descendentes de Abraão os que vivem na e da fé, não os que se submetem à maldição da lei, pois pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Somente é justo aquele que vive pela fé. O grande argumento de Paulo está na entrega de Cristo na cruz, lugar de malditos. Diz ele, Cristo resgatou-nos da maldição da lei ao fazer-se maldição por nós, pois está escrito, maldito seja todo aquele que é suspenso no madeiro. Para nós que transformamos a cruz em bijuteria, adereço, é sempre bom lembrar isso que Paulo fala, pois a cruz é um símbolo da tortura do sistema romano, usada naqueles que o sistema compara aqueles que o sistema considerava malditos. Paulo entende também que toda a história da salvação já tinha previsto estender o efeito do testemunho de fé dos patriarcas até aos pagãos. Como ele mesmo diz, o sacrifício de Cristo foi para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios, pois por ele recebemos a promessa do Espírito, por meio da fé. Tomemos cuidado, pois o mesmo perigo que os Gálatas correram buscando na lei a salvação, invade a pregação dos dias de hoje de católicos e evangélicos que transformaram a religião num código de leis a ser observado e fiscalizado pelos novos fiscais de plantão. Imagino que Paulo e Lutero tremem em seus túmulos ao ver os que se dizem cristãos caindo nessa forma escravizante de viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 11, 15 e 26. Estamos hoje envoltos à prática exorcista de Jesus, narrada por Lucas. O exegeta Alonso Schecker faz uma aproximação interessante da perícope de hoje. Diz ele, um exorcismo público serve para introduzir em contraste a admiração popular e as reservas de alguns em dois pontos: a origem do poder de Jesus e a necessidade de um sinal particular. A mudez era atribuída à possessão diabólica que impede a comunicação. Temos exemplos bíblicos sobre a mudez, tais como a de Ezequiel, a de Zacarias. Em ambos os casos, Jesus expulsa o demônio, liberta o mudo e o restitui à comunidade humana, com toda a possibilidade de resgate da sua cidadania. No texto de hoje, Jesus faz toda uma catequese sobre a presença do mal na vida humana, alertando seus adversários que todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa.
Schöckel ainda diz que a admiração dos presentes é resultado frequente nos milagres e ainda não significa fé messiânica. Alguns, para desacreditar Jesus ou para justificar sua rejeição, atribuem o êxito do exorcismo a um pacto com o chefe dos demônios, Belzebu. E uma vez que havia outros exorcistas na época, pedem a Jesus um sinal do céu. Porém, são subterfúgios de quem não quer mesmo aceitar Jesus e sua prática. E Jesus alerta que a luta contra o mal, personificado aqui como Satanás, deve ser permanente. Não se deve confiar que basta uma vitória sobre ele, pois quando pensamos que estamos seguros, podemos outra vez cair nas garras do mal na nossa vida. Por isso, diz Jesus, quando um espírito maligno sai de um homem, vagueia por lugares áridos, em busca de repouso, e não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Ao chegar, encontra-a varrida e arrumada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Portanto, a luta contra o mal é de todos os dias, é permanente, exige de nós mesmos vigilância cotidiana. A presença do mal na nossa história foi sempre motivo de especulação filosófica e teológica. Santo Agostinho enfrentou essa questão tentando desmontar o pensamento maniqueísta que dava em igual condições ao bem e ao mal, com nascimentos simultâneos, como se fossem 2 seres em disputa. Agostinho afirma que o mal não é um ser, e sim a negação do bem. Portanto, o mal é uma decisão moral que a pessoa toma ao negar o bem e preferir o mal. Em linguagem teológica, essa opção pelo mal é obra de Satanás na vida da pessoa que peca. Desse mal, quem nos livra é Jesus, aceita uma vez na vida e constantemente renovada essa tal opção. O certo é que em cada decisão que tomamos é preciso deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, promessa de Jesus a todos, como guia e esclarecedor dos sinais que nos envolvem no dia a dia. E somente superamos o pensamento maniqueísta na vida quando entendemos que ninguém é só bem, ninguém é só mal, mas que bem e mal convivem em cada ser humano, sendo que o mal não é um princípio como o bem, mas a ausência deste bem. A forma mais comum de maniqueísmo hoje está na polarização política à qual estamos mergulhados. Fazemos uma leitura da realidade na base de 2 polos, um que representa só o bem e outro que representa só o mal. Desta maneira, não há possibilidade de diálogo e entendimento. Somente o meu grupo é portador da verdade e o grupo adversário só é portador da mentira. Ter a capacidade de superar esse esquema e reconhecer que o ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto, e sendo assim não é verdade absoluta, é fundamental. Por cristalizar essa posição, o sacerdote e o levita, por exemplo, na parábola do samaritano, não foram capazes de socorrer o homem assaltado e caído no caminho. O samaritano que acolheu não perguntou nem o nome nem a procedência do ferido, desceu do seu cavalo e partilhou tudo o que tinha. O Papa Francisco, na sua mais recente encíclica, reconhece que estamos vivendo um momento de retrocessos na vivência da fraternidade entre as nações. Diz ele, há uma luta de interesses que nos coloca a todos contra todos, onde vencer se torna sinônimo de destruir. Como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada?
Hoje, um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de toda a humanidade soa como um delírio, diz Francisco. Aumentam as distâncias entre nós e a dura e lenta marcha rumo ao mundo unido e mais justo sofre um novo e drástico revés. O maniqueísmo político gera a polarização gera o ódio gera violência, egoísmo, falta de fraternidade, com a consequente desigualdade social que cresce assustadoramente. Sejamos agentes exorcistas do mal que pode estar em nós e ao nosso redor. Um beijo no seu coração.